Nós estamos aqui diretamente da Coreia. Eu estou com o pastor e professor Luiz Saião e eu quero aqui fazer algumas perguntas ao professor Luiz Saião. Não sou o pastor Alberto, mas eu quero estar fazendo algumas perguntas. Pastor Luiz Saião, Bíblia de Estudo Esperança. Essa aqui ela é a última que morre? Olha, Glauber, não é bem a última que morre, é a primeira que a gente vai falar aqui hoje, né? A Bíblia de Estudo Esperança ela é muito interessante porque, assim, nós temos diversos tipos de Bíblia. E, geralmente, as Bíblias ou elas têm, vamos dizer, um caráter mais devocional ou de um estudo um pouquinho mais aprofundado e complicado. A Bíblia Esperança é uma Bíblia voltada para discipulado. Ela tem 365 estudos, né, que são assim as perguntas principais que as pessoas fazem depois que elas se convertem. Então, nós temos assim uma espécie de resumo das doutrinas, das coisas mais fundamentais da fé que a pessoa precisa saber e descobrir, e perguntas que as pessoas fazem do tipo assim, o sujeito ele vem, né, de uma experiência religiosa diferente, então ele quer saber, será que a Bíblia fala sobre reencarnação, né? É verdade que, como alguns dizem, que João Batista era a reencarnação de Elias, por exemplo. Então, ali você vai ter um texto, vai ter a reflexão sobre aquele texto, e o texto destacado, uma pessoa nova na fé ter 365 estudos, então é um por dia, né? Onde ele vai ter a possibilidade de estudar assuntos do tipo homossexualidade, a relação da fé com práticas esportivas, por que os cristãos desaprovam o uso das drogas, por que então você tem vários aspectos assim contemporâneos ligados ao dia a dia, mistura assim a teologia essencial com coisas práticas ligadas à realidade, né, do mundo de hoje, e que é importante para alguém que quer prosseguir no início aí da sua caminhada na fé em Cristo. Bom, professor Luiz Saião, estou vendo aqui vários DVDs a respeito do Rota 66. O senhor poderia me explicar que rotas são essas? Esses aqui são DVDs para nós colocarmos os nossos GPS para andarmos pelas 66 rotas que há aqui no Japão, porque o meu carro já tem GPS. Será que eu preciso dessas rotas também? Olha, Glauber, eu acho que aqui você está perdendo um pouco a direção, né? Vamos dar um reinício de tudo aqui para poder colocar as coisas direitinho, né, para compreender. Vamos lá, primeiro a gente pode falar do Rota 66, hoje, que é o que o pessoal ouve pela Transmundial, que está todo o material, 250 horas, 613 estudos, um comentário bíblico, uma Bíblia de estudo. Não tem aquela Bíblia de estudo grandona, cheia de notas? Então essa aqui é uma Bíblia de estudo, só que em vez de ter a nota para a pessoa ler, ela está explicada, falada. Quem conhece sabe muito bem, que a gente conversa lá com o pastor Alberto, com o Beltrão, né? O que é o Rota 66? A Bíblia tem 66 livros, tem uma estrada mundialmente conhecida, né, que tem esse nome. A gente aproveitou esse gancho, essa ligação, e então uma estrada que começa de Gênesis a Apocalipse, que é a jornada mais fascinante da sua vida, onde a gente faz o que? A gente explica a Bíblia a partir do que o próprio texto fala de uma maneira bastante descontraída, né? Lá quando os amigos de Daniel são colocados na fornalha, a coisa vai pegar, o nome do estudo é temperatura máxima, né? A gente tem muitas coisas assim bem interessantes, onde a pessoa não só escuta o texto, responde as principais perguntas e faz uma aplicação para a vida. O Rota foi um negócio tão legal, hoje está sendo traduzido para o mandarim, né, para abençoar aqui a China, aqui na Ásia, também para o espanhol, para o inglês, também já existe um encaminhamento para o alemão e outras línguas, e hoje então a gente caminhou na produção de um negócio diferente, que é uma surpresa especial. A gente está também com Rota em DVD. DVD como? Aqui está, por exemplo, o livro de Atos, né? O livro de Atos, eu e o Dr. Russell Shedd, que é bastante conhecido no Brasil, a gente viajou para a Grécia, Turquia, Israel, Itália e filmou a coisa onde ela aconteceu. Então, por exemplo, onde é que foi o Pentecoste? Não foi lá no cenáculo? Então a gente foi lá no cenáculo e filmou a explicação de Atos 2 lá dentro. Aqui são, por exemplo, 30 estudos, 28 capítulos de Atos, conclusão e a introdução, que são filmados nos diversos lugares, Cesareia Marítima, lá em Israel, Jerusalém, Roma, a ilha de Creta, né, a cidade de Éfeso, cada lugar, porque a pessoa hoje
tem apenas a oportunidade de ler um comentário, ela tem condição de ver onde aconteceu. Da mesma maneira, a gente fez isso com alguns salmos escolhidos do Rota, que também em DVD, que são filmados nos principais lugares que tem ligação com o pano de fundo dos salmos. E mais recente, um negócio que ficou mais legalzinho ainda, é Cartas da Prisão, que já saiu Efésios e Filipenses, está vindo aí Colossenses e Filemão. Então, Rota 66, a viagem mais fascinante da sua vida. Bom, professor Luiz Saião, estou com esse livro aqui chamado Agora Sim. Agora sim nós vamos falar desse livro. Esse livro diz aqui na capa, Teologia na Prática do Começo ao Fim. Mas, professor Luiz Saião, uma coisa que nós estamos acostumados a ouvir a respeito da teologia é que ela é algo assim voltado para aqueles estudantes, para o clero, as pessoas de elite da igreja, os pastores, os teólogos é que devem estudar teologia. Mas parece-me que a ideia aqui não é essa, né, pastor? Olha, Glauber, seguramente a gente às vezes está pensando em teologia como uma coisa complicada, né? Até eu brinco aí numa frase interessante que diz que Deus quer que a gente seja diferente, mas alguns preferem ser esquisitos, né? Então, você não precisa falar complicado para explicar certas coisas que são fundamentais. A proposta desse livro é exatamente tratar de assuntos muito importantes, mas de um jeito que todo mundo consiga entender. Então a gente brinca um pouquinho, né, com algumas questões e fala de uma maneira que a pessoa que não tem um aprofundamento consegue entender. Por exemplo, tem um artigo muito interessante aí chamado A Teologia do Nenê, né? Então a Bíblia vai falar bastante, por exemplo, que Deus preza muito pela humildade, pela postura, vamos dizer, simples que a gente deve ter na vida, e não com arrogância ou prepotência, né, que a gente vê tanto por aí. E existe toda uma ênfase em vários textos da Bíblia mostrando que Deus escolheu ser nenê porque ele nasceu em Jesus ali em Belém, né? E a gente vai ver através da história como é que isso aparece. Tem, por exemplo, essa confusão que tem nos dias de hoje, né? Tem gente, imagina um dia desse eu ouvi falar que tinha um pessoal que estava recebendo o vômito de Cristo. Eita. Pode uma doideira dessa? E a pessoa disse que estava tão cheio de unção que ele vomitava tudo, né? O negócio é muito complicado, né? Essa unção tem na rodoviária da minha cidade também. Com certeza, o cara come lá coxinhas Colombo, cada mordida um tombo, né? Então o negócio é complicado. Então aí a gente fala, por exemplo, né, sobre a teologia do Raul Seixas, brincando com a famosa música do Raul Seixas, que fala que o pessoal está meio perdido na vida, sem saber para onde ir, e faz algumas conexões, né, sobre isso, falando sobre os exageros, né, as coisas assim extremistas. A gente brinca com a chamada teologia do Saci Pererê, que é a teologia de uma perna só, a pessoa escolhe só um lado, ele acaba não vendo as outras coisas. Tem gente que é racionalista demais, tem gente que é emocionalista demais, né? Então, nesse sentido, esse livro é interessante para tratar de assuntos como divórcio, assuntos da prática do dia a dia, do cotidiano, e são muito valiosos. A pessoa seguramente vai ser bastante beneficiada numa leitura quando ele percebe que a teologia, de fato, alcança a realidade do dia a dia. Tá certo, professor. Fazendo um gancho para um outro livro que o senhor tem, chamado Cabeças Feitas, que trata a respeito da filosofia. Filosofia é coisa para o cristão ou para os filósofos? Então, na verdade, todo mundo filosofa, só que não sabe, né? A gente pensa sobre o mundo, sobre a realidade, agora precisa fazer isso de maneira organizada, né? Então, Cabeças Feitas é para explicar para as pessoas exatamente isso, o que é filosofia, para que serve e onde é que a gente pode utilizar, quando é que a filosofia pode ser prejudicial e negativa e quando ela é uma necessidade. E nesse caminho, né, eu vou até aproveitar o gancho, a gente também escreveu um livro, Plano do Mal, no Antigo Testamento, que é uma questão filosófica, né, que entra pelo lado da teologia e vai discutir a questão do pecado e do sofrimento no mundo a partir da Bíblia. Então esses livros são, vamos dizer, um pouquinho mais exigentes do que esse Teologia Prática do Começo ao Fim do Agora, assim, que é mais prático, mas para quem quer se aprofundar um pouquinho é bastante útil. Depois a pessoa vai perceber o valor que esse tipo de reflexão tem. Tá certo, então vocês têm aqui um bom conteúdo, você que quer estudar, você que quer se aprofundar nos ensinos da doutrina, da palavra do Senhor. Então você tem aqui várias opções escritas pelo professor Luiz Saião.